Bom dia a todas e a todos. Em nome da comissão organizadora, agradeço a presença de vocês para mais uma mesa do nosso encontro, que está tendo diálogos muito produtivos. Vamos dar início, então, a essa mesa, mas antes gostaria de dar alguns recados. Sempre bom lembrar que, para obter o certificado como ouvinte, é necessário confirmar presença em 70% dos blocos do evento, ou seja, quando tem uma atividade concomitante, presencial ou online, vocês podem escolher se vão ver a presencial ou online. Importante confirmar a presença pelos formulários que estão sendo passados no chat, no YouTube, ou pelo quem está assistindo no presencial, pelo código que aparece aqui depois das comunicações das pessoas. Além disso, gostaria de lembrar que nós temos um código promocional da editora Tabla. Estamos com 30% de desconto para todo o catálogo, especialmente para o nosso evento. Então, o cupom promocional é Árabes em Diálogo. E o último recadinho é que estamos fazendo um sorteio da revista Tirás. Então, para quem está acompanhando aqui no presencial, não se esqueçam de colocar o nome no papelzinho que está passando para vocês, porque no final da mesa nós sortearemos. Com isso, passo a palavra para a Cristina, que fará a mediação da nossa mesa de hoje. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Nessa mesa, a gente vai falar um pouco sobre os palestrantes, né, os conferencistas. Eles vão apresentar trabalhos, né, que se debruçam sobre diferentes formas de presença, representação e mediação do mundo árabe islâmico no Brasil, tanto no passado quanto no presente, né? Então, essa mesa ela se propõe a pensar as relações entre o Brasil e o mundo árabe em diferentes instâncias, né, no campo da diplomacia, das artes visuais, da literatura, da tradução, de centros culturais e da educação. Para começar, eu queria convidar a Amina Hamid Rahman, né, que vai falar sobre, ela é doutoranda aqui na FEFELESH USP, formada em letras, né, orientada pela professora Arline, né, e ela vai falar um pouco sobre a atuação do Brasil na partilha da Palestina em 1947, né, e lançar luz sobre o papel do Oswaldo Aranha na Assembleia da ONU nesse ano. Por favor, Amina. Obrigada. Tá? Oi, eu acho que agora vai, né? Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa. Na verdade, eu estou iniciando, eu ingressei nesse ano, né, no programa de pós-graduação da História Econômica, com a orientação da professora Arline Clemecha. O meu mestrado foi aqui em Letras, né, pesquisando as histórias de vida de alguns palestinos e comparando com a historiografia. E agora eu estou querendo dar uma ampliada nessa pesquisa e compreender como o Brasil participou disso, né, especialmente essa figura do Oswaldo Aranha. Pode passar, por favor. Bom, como vocês podem ver aí no resumo, né, é baseado nessa atuação do Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia da ONU, que fez a partilha no dia 29 de novembro de 1947, que essa pesquisa vai ser conduzida, né? E eu vou ler, porque eu estou nervosa. Em 29 de novembro de 1947, Oswaldo Aranha preside a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que aprova a Resolução 181, a qual estabelece a partilha da Palestina para a criação do Estado de Israel. Aranha, que já tinha uma carreira consolidada na política brasileira, havia sido nomeado chefe da delegação brasileira na ONU desde fevereiro daquele ano, quando o Brasil era membro do Conselho de Segurança pelo critério de rotatividade. Em abril, sua atuação visava a proeminência regional brasileira na América Latina, ao votar pela restrição de aparatos bélicos, o que impactaria a Argentina, e já em novembro era possível perceber traços de seu ideal pan-americanista na medida em que seu empenho pela partilha se alinhava aos interesses norte-americanos. Como resultado de sua atuação, seu nome chegou a ser cogitado para receber o Prêmio Nobel da Paz, que contou com o apoio de entidades sionistas norte-americanas e de países integrantes da União Pan-Americana. Naquele período, o Brasil tinha uma relação de alinhamento com os Estados Unidos, etapa que duraria de 1942 até 1977,
e que, nos anos 40, se caracterizava por acordos bilaterais de cooperação militar voltados para a segurança continental e pela atuação norte-americana baseada em negociações diplomáticas em vez de ações intervencionistas. Mesmo assim, constantemente o Brasil via-se pressionado a seguir os desejos norte-americanos, a fim de continuar garantindo o financiamento da potência a setores estratégicos brasileiros. E ainda, parte do governo Dutra via o alinhamento com os Estados Unidos um movimento óbvio contra a suposta ameaça comunista no contexto da Guerra Fria. Quanto ao Oriente Médio, dois autores importantes na minha pesquisa são Kleinas e Vigevani. Nesse momento inicial, ainda estou levantando bibliografia, né? Argumentam que, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, a política externa brasileira teve pouca expressão e se pautou pelos temas gerais da política exterior. Em contraponto, a comunidade árabe presente no Brasil e suas relações diplomáticas longevas com o Oriente Médio, desde 1924, a partir de acordo firmado com o Egito, mesmo ainda sobre o protetorado britânico, até 1936, além da dependência do petróleo da Arábia Saudita, eram fortes fatores a serem considerados para a cautela do apoio à partilha. Mas não há um consenso quanto à força de cada uma dessas posições dissonantes, né? Então, desses grupos de pressão que haviam no Brasil, né? O quanto grupos de pressão sionistas ou grupos de pressão árabes ou pró-palestinos influenciaram nisso, né? Isso é importante, e isso pode se relacionar com o caráter parcial da memória e do registro, como apontam os autores, né? Em relação à percepção, por exemplo, de Samuel Malamud, primeiro oficial da ligação do Estado de Israel, e Hassan Moussa El-Amli, membro do Conselho Nacional Palestino e então residente no Brasil. Além do fato de que a memória oral, né, apresenta naturalmente vieses e filtros que a selecionam, a incoerência pode ser creditada ao fato de que o debate sobre as questões do Oriente Médio efetivamente não atingiam a sociedade, permitindo assim que as decisões concretas fossem tomadas pelos canais normais, né, de decisores, né. Diante desse cenário, isso. Enfim, pode mudar o slide. Eu não vou falar diante desse cenário, não. Pode mudar o slide. Ah, não. Pode continuar isso, desculpa. Eu vou ler mesmo os objetivos da pesquisa. Tudo bem, está tudo bem. Não. Eu vou... Bom, a pesquisa ela tem como objetivo 6 pontos fundamentais que estão aí no slide, né? Havia um interesse brasileiro na criação de um Estado judaico no Oriente Médio? É uma pergunta, né? Havia um diálogo do Brasil com os países árabes e a liderança palestina referente à partilha e a seus impactos? E, na ausência dessa interlocução, como justificá-la? Em que medida Oswaldo Aranha possuía alguma consciência de que a criação de um Estado judaico na Palestina acarretaria na expulsão de enormes contingentes populacionais palestinos? Quarta pergunta. Como a aspiração de Oswaldo Aranha ao pan-americanismo o influenciou na partilha e quanto o Brasil estaria disposto a se ver na cauda de um movimento liderado pelo farol norte-americano, pensando que o pan-americanismo ele tem uma origem inicialmente bolivariana, mas que ela é tomada pelos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ele pega esse conceito e se apropria dele para ter um domínio continental. Quinta questão: a presença sionista na política norte-americana influenciou o empenho e a decisão de Aranha? E haveria, naquele período, um grupo de pressão sionista na política brasileira? São questões, né? A hipótese é de que o diplomata, né, o Aranha, ele estava movido por aspirações de ascensão política que ultrapassavam as fronteiras brasileiras e visavam uma união continental que possivelmente ameaçaria a autonomia brasileira, de modo a refletir um viés ideológico encoberto por seu suposto pragmatismo. Além da sapiência das consequências
por Aranha, outra hipótese é de que o diplomata agiu movido por convicções pessoais, características da política personalista, pois o chanceler não tinha a ordem diplomática de Raul Fernandes para defender como defendeu a partilha. Essas hipóteses também estão ainda em construção, né? Outra, eu falei dessa motivação pessoal, né, para ceder à influência e interesses específicos, como da comunidade sionista no Brasil, que, mesmo sendo menor que a árabe, fez-se grupo de pressão. Isso eu acredito que sim, mas eu ainda vou confirmar isso consultando a documentação, né? Para aprovação de seus interesses, enquanto a segunda teria pouco engajamento na questão palestina, a comunidade árabe. Essa suposição ela é corroborada, a princípio, pela influência sionista, especialmente norte-americana, sobre os funcionários do Estado brasileiro, como se nota com o convite de Emanuel Neumann, dirigente da Organização Sionista da América, à Aranha, para ser hóspede de honra no banquete de 27 de outubro de 1947. Então, o Aranha ele tinha um ótimo relacionamento com essas elites políticas, né, e econômicas, e diversos convites também a instituições acadêmicas nos Estados Unidos. Numa consulta prévia que eu fiz antes de ingressar no programa lá no CPDOC do Rio de Janeiro, eu tive acesso a alguns documentos, só que aí é um acervo, e isso já vai entrar também nas problemáticas, né, que é dos desafios, um acervo que ele é muito focado na figura do Aranha, né? Um outro desafio também é que o acervo principal que a gente teria acesso para pesquisar é o acervo do Itamaraty, que ele está fechado. Pelo menos até, assim, em uma conversa telefônica me falaram que pelo menos até 2000 e a gente está em 25, até 2027 é uma data suposta. Então eu vou ter que arranjar outras alternativas e provavelmente, né? Aí no próximo slide, provavelmente eu vou encontrar algum documento iconográfico ou de recortes de jornal, né, na Hemeroteca de São Paulo, que inclusive tem também um acervo relacionado à ONU especificamente, mas talvez o período não vá me atender, né, porque ele é posterior. O meu período de pesquisa vai aí de 45 a 49. E esse acervo, salvo engano, ele começa a partir de 1951. Então, eu estou com essa questão assim, de como eu vou consultar documentos para comprovar essas hipóteses, né? E aí, se você puder voltar no anterior ainda. Desculpa, é depois mesmo. Que tem essas opiniões divergentes. As bibliografias que eu tenho tido acesso, elas são muito focadas na construção do Estado de Israel e me parecem um pouco pró-Israel, né? Tem um autor, né, que quando ele já fala mais sobre as relações bilaterais Brasil e países árabes, e é engraçado falar de bilaterais, são países árabes, né? O Carrilho, ele aponta que tem aí uma divergência em relação à ordem diplomática. É o Carrilho que aponta mais isso, né? E mostrando que realmente, e mostrando esse viés também da questão ética, né? Da questão e o povo palestino, onde está isso? Onde eles são ouvidos ou onde eles estão, né? Onde está a voz deles? Que havia sim algum diálogo com a comunidade árabe e palestina, porque tinha o Arab High Committee e era composto por um palestino no comando e um outro palestino como vice também, né? Então, o Carrilho ele problematiza isso, mas nas outras leituras que eu tive acesso, por enquanto, é como se tivesse assim não vou dizer um apagamento ainda, não é focalizado, por isso que eu acho importante ir para a documentação. Um exemplo, né, nessa análise prévia que eu fiz, eu não sei quanto eu já falei, ainda tem tempo, né? Sim. Nessa análise prévia que eu fiz lá no CPDOC, como eu falei, é muito focado no próprio Oswaldo Aranha. Então, são trocas de correspondência com ele ou pronunciamentos oficiais que ele fez. Eu encontrei essa carta que, inclusive,
se você vê a descrição, não menciona o nome de ninguém, né? Na descrição, quem é que escreveu a carta. Então, essa vai ser uma outra dificuldade também, né? Lidar com o documento traz essas outras questões. Quem é que mandou essa carta? Eu acho que foi João Carlos Muniz, pela assinatura. Parece um Muniz, né? Mas o primeiro nome não parece João Carlos, mas pode ser que seja, né? E aí ele manda essa carta que traz um dos problemas também que eu quero investigar. A divergência do Brasil em relação ao voto norte-americano. Porque teve um momento em que os Estados Unidos titubeou. Ele falou assim, talvez não seja uma boa ideia a gente apoiar essa partilha. E aí essa carta traz um pouco disso. Eu vou ler para vocês, né? Meu caro ministro, conseguimos finalmente obter um exemplar do New York Times de 17 de setembro com o artigo do Arthur Kroc, que lhe envio. Trata-se justamente do número que publica também o seu discurso de inauguração e contém numerosas referências à sua pessoa. A partilha da Palestina sofreu rude golpe no Conselho de Segurança com o voto de Austin, que veio revelar as hesitações do governo americano quanto à execução da decisão da Assembleia. Em face da atual tensão internacional, temem os Estados Unidos que o emprego da força para executar a partilha possa determinar graves complicações no Oriente Médio, facilitando os propósitos soviéticos de criar a confusão nos centros nevrálgicos. Por isso, preferem os americanos, se não voltar atrás, pelo menos fazer uma pausa e aguardar os acontecimentos. A impressão criada por tal atitude é desoladora. Sejam quais forem as razões que justifiquem a atual posição do governo americano, não resta dúvida que, sob o ponto de vista das Nações Unidas, um recuo neste momento, ante a rebelião dos árabes, constitui um fator de desprestígio para a organização internacional. Não é possível prever o que vai acontecer. A extinção do mandato, em 15 de maio, e a consequente retirada das forças inglesas tornam a situação na Palestina explosiva e exigirão a intervenção da ONU, sobre a qual recaem as responsabilidades pela Palestina, uma vez terminado o mandato. Não houve até agora outras referências à sua pessoa na qualidade de presidente da Assembleia, além da que consta na comunicação do Arab High Committee, que lhe mandei. A situação internacional agrava-se cada vez mais os episódios. Os episódios na Tchecoslováquia provocam uma onda de pessimismo em toda a Europa, que assiste a um recrudescimento do expansionismo russo. Os países escandinavos sentem-se ameaçados e o nervosismo se estende até a Itália e a França. Essa carta ela é do dia 27 de fevereiro, né? Alguns meses, não, é posterior, alguns meses depois da partilha, quando depois da partilha, né, começam a ter os conflitos. Então, eu já me encaminhando para o final, né, e pensando nessa questão de lidar com a documentação, né? Como é importante, como o Brasil tem essa fragilidade com as documentações. Isso eu até coloco no meu projeto, né? Que a gente viu o episódio da Biblioteca Nacional incendiada, né? E agora o principal acervo ao qual eu teria que fazer minha pesquisa está fechado, sem uma data determinada para ser reaberto. E tem algumas experiências, né? Por exemplo, desse grupo Checkpoint 303, até gostaria de colocar para vocês ouvirem, que eles fizeram, e eu achei isso muito bom, eles fizeram uma música eletrônica, com um documento sonoro dessa assembleia que promove a partilha. Se vocês me permitirem, eu vou colocar. Se não permitirem, também vou colocar. Eu achei muito interessante, assim, e como a documentação está viva, né?
Eu não estou encontrando a parte em que eles... Aqui, das votações, propriamente. Bom, para finalizar, né, alguns pontos que eu gostaria de destacar é que, da parte do Aranha, existe uma falsa neutralidade quanto à questão, né? Ele apoia, sim, a partilha, ele procura tratar da questão de uma forma imparcial, aparentemente, mas sim, ele apoia e ele trabalha para isso. Então, mesmo naquele momento em que os Estados Unidos recua, ele trabalha pela partilha e leva ela à frente, né? Mas não por uma convicção ideológica, não porque ele acreditava que, sim, era muito importante a criação e a constituição de um lar nacional judeu, mas sim por questões estratégicas, pensando no posicionamento do Brasil. Também, das minhas hipóteses, eu ainda estou confirmando, na verdade, eu ainda estou vendo se realmente essas são as minhas hipóteses, porque eu tenho, conforme eu vou lendo, elas estão se alterando, né? Eu não sei se realmente ele fez por convicção pessoal ou se estrategicamente ele acreditava que esse alinhamento com os Estados Unidos era o melhor para o Brasil ter uma proeminência, né? Já que nós ficaríamos, né, atrás dos Estados Unidos, sempre tendo que segui-lo, mas a gente conseguiria algum posicionamento para ter alguma barganha, né? Diferente do posicionamento do Dutra e do Raul Fernandes, que era realmente um alinhamento totalmente ideológico e contra coisas até invisíveis, né? Essa ideia do anticomunismo, né? Ou então uma replicação da Guerra Fria aqui, né? Porque a gente tem que ficar alinhado aos Estados Unidos para ser contra a União Soviética. Já a oposição de Raul Fernandes à União Soviética era ideológica, como eu falei, né? Assim como a aproximação dos Estados Unidos era uma expectativa de gratidão, né? Pelo apoio na guerra. E é isso. Obrigada, desculpem aí o meu nervosismo. Obrigada, Amina, pela sua fala. Eu sugiro que a gente faça as apresentações e depois a gente abra para a rodada de perguntas. Eu acho que é melhor. Tá. Bom, agora a gente vai para a fala da Clara, Clara Bastos de Macedo Carneiro. Ela vai falar sobre o Centro Cultural Aljânia e a universalização da luta palestina. Clara, por favor. Claro. Alô, todos me escutam? Bem? Todos e todas? Então, gente, bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer a todos que estão aqui nessa mesa. É um prazer estar com vocês. Os trabalhos, acho que todos são bem interessantes e podem ter uma costura, inclusive, talvez inusitada, assim, dentro do que a gente poderia supor. E agradecer, claro, mas vou tentar fazer assim, então. Agradecer, claro, a organização do evento, a todo mundo, professor Michel Sleiman, Maria Carolina e assim por diante. Então, como bem dito, o meu tema intitulei como Centro Cultural Aljânia e a universalização da luta palestina. Esse tema é um recorte da minha pesquisa de mestrado no programa de História Econômica. É o mesmo programa que a Amina faz parte, com a mesma orientadora da Amina. Então, é até bom estar seguido, assim, porque pode ser que consiga aproveitar alguma coisa da fala dela e fazer uma ligação. Vamos lá ver se eu aprendi a usar isso. Não, já está aí. Então, gente, para iniciar, eu vou iniciar pelo fim, né? Na verdade, pela universalização da luta palestina, falando um pouco dela. A universalização da luta palestina, ela é um tema atual e
para alguns, pode parecer que essa temática ainda não seja tão aproximada, mas, na verdade, o que a gente vê na história é que já existiam pessoas, militantes, políticos, que já estavam lutando pela possibilidade de universalizar a luta palestina. Porque universalizar a luta palestina é justamente dar voz ao povo palestino, né? É dar o reconhecimento e o apoio global que o povo palestino precisa. E Ghassan Kanafani, que eu trago aqui uma citação dele, que tem alguns vídeos, Ghassan Kanafani foi um militante, um guerrilheiro, que ele é inclusive conhecido como um guerrilheiro da caneta e do papel, e ele foi palestino e foi assassinado pelo exército de Israel, sionista, aos 36 anos. Então, ele teve uma vida muito ceifada muito cedo, mas ele teve uma produção muito grande, uma produção intelectual, política, literária, e, enfim, estava bem ligado. Então, o Ghassan Kanafani, ele tem essa fala que, de certa forma, é um pouco famosa, ou melhor, nem famosa, quero dizer, é um pouco conhecida por quem já estuda e conhece a obra dele, né, que a causa palestina não é uma causa apenas para os palestinos, mas para todos os revolucionários, como uma causa das massas exploradas e oprimidas da nossa época. E aí a gente vai, né, para o entendimento de classe, que Ghassan Kanafani é um intelectual marxista, então entender assim, quem são essas massas exploradas e oprimidas. E não conheço todos vocês, mas nós fazemos parte também dessas massas oprimidas, né? É importante que a gente entenda sobre quem a gente está falando quando ele coloca isso. Que, na verdade, quando ele fala isso, é um chamado para que a gente se implique, né, o mundo se implique na causa, diante da causa palestina. Calma, vai para o outro lado. Então, aí eu elenco, eu trago 4 pontos, que não são 4 pontos que definem nem que exaurem a questão da universalização da causa da luta palestina. Inclusive, tem algum ponto aí que que eu não concordo, confesso, mas eu mantive quando eu estava organizando meus slides, justamente para a gente poder discutir, debater um pouco sobre isso, né? Então, eu vou aqui passar por esses 4 pontos, para destacá-los, né, o reconhecimento do direito à autodeterminação, né, que é um direito de determinar o próprio futuro, né, o povo palestino tem o direito de determinar o próprio futuro, o direito a um Estado próprio, se assim querem, e aí pode ser que existam alguma questão que possa ocorrer de contradição, mas como assim? Estão nos convocando as massas, as pessoas, os povos do mundo, para que se coloquem, né, como pessoas que estão implicadas na luta palestina, mas a gente está falando que esse direito da autodeterminação é deles. E isso é claro, isso é uma questão de entendimento de como como se posicionar, aí sim, em algo que ficou famoso há poucos anos, a questão do lugar de fala, né? Então, entender que a nossa luta, ela vai como uma luta de apoio, de resistência também, claro, mas como um apoio aos palestinos, né? Então, segundo ponto, a gente tem a condenação da ocupação israelense. Essa condenação, inclusive, que já ocorreu por diversas nações, por várias instituições, inclusive o Tribunal Penal Internacional também já reconheceu como genocídio, mas a gente vê que esses reconhecimentos, numa certa prática, eles são pouco frutíferos, né? Eles têm uma capacidade simbólica muito grande e eles ajudam a seguir, mas eles não conseguem determinar acordos que ceifem a matança, esse horror que acontece televisionado, sobretudo, né, desde o 7 de outubro de 2023, e que estamos todos vendo, não só nós que estamos aqui, mas todo mundo que tem uma conta no Instagram, que tem uma conta no Google, que tem todas essas redes que fazem questão de, inclusive, dificultar o acesso ao tema, a gente consegue acessar, né?
E vamos lá. Então, a gente tem a solidariedade e o apoio ao povo palestino, né? Que aí é a solidariedade a nível internacional, a nível individual, mas a nível institucional também, né? Que ela é crucial para fortalecer a luta palestina. E o ponto que eu disse que era delicado, que é a mobilização e pressão política, né? Ou seja, a gente tem uma mobilização popular, a gente vive, que pelo menos falando de Brasil, a gente vive numa ideia, em uma ideia de democracia, em que representativa e que a gente elege pessoas e a gente precisa cobrar essas pessoas que vão cobrar outras e assim por diante, e a gente consegue fazer um arranjo complexo de mobilização e de pressão política que a ideia é que ele se torne visto e se torne internacional. E aí tem uma parte que eu coloco aqui, que não é que eu coloque, eu mantive, por favor, porque eu não concordo. Promover uma solução justa e pacífica para o conflito israelo-palestino. Eu não concordo, e coloco isso, por uma questão de que você falar de justiça, na atualidade, depois de tudo que já ocorreu, parece um pouco irreal mesmo, assim. Não tem como a gente... Acho que não é essa palavra, e eu mantive porque tem muita gente que acredita nisso, que acredita numa possibilidade justa e pacífica, e se tiver alguém aqui que acredite, seria ótimo escutar. Né? Um pacifismo, né? Que ele é quase higiênico, né? Que é quase assim, não peguem armas, não peguem pedras, né? Quem sabe das intifadas, o que aconteceu. Então, assim, como conviver quando a gente tem um genocídio, né? Não é guerra, e não quero chamar de conflito, em que existe um povo sendo dizimado. O Ilan Pappé, grande historiador, tem livros sobre isso, a limpeza étnica na Palestina, 10 mitos sobre Israel, enfim. Não é difícil a gente compreender isso. Calma aí. Não, aí, falando disso, aqui não está no slide. Eu queria, se eu tiver... Espero que eu não esteja já tomando muito tempo. 5 minutos? Só? Nossa, passou tempo. Então, eu ia ler um trecho que está nesse livro aqui, e eu posso passar depois para vocês, mas aqui em resumo, a Aimé Césaire fala sobre... termina falando assim que todos esses sujeitos que são também culpados, né, responsáveis por esse genocídio que está acontecendo, eles sofrem, é justo que eles sofram agressões revolucionárias. E essas agressões, elas podem ser associadas a diversos tipos de armas. São muitas as armas, né? Não estamos falando só de rifle, só de tanque. A gente está falando de muitas armas que, inclusive, envolvem cultura, arte e tudo mais. Desculpa. Aí aqui tem uma parte que eu também não vou ler por conta do tempo, mas que eu fiz questão de colocar porque ela fala de uma população que está em diáspora pelo menos desde 1948. Então, uma vez que está em diáspora, inclusive na América do Norte, Estados Unidos, né, que é um dos financiadores desse genocídio, a gente tem uma internacionalização compulsória da causa... Desculpa, gente, da causa e das pessoas, né? Elas estão... E aí eu queria pontuar que o povo palestino tem uma especificidade que o palestino que saiu em diáspora por conta da Nakba, a catástrofe, né, palestina, em 1948, ele teve filhos, ele foi para a Síria, ele teve filhos na Síria, mas esses filhos são palestinos. E os filhos, dos netos, são palestinos também. Então, é uma especificidade de um povo que, né, ele se desenvolve ou se envolve em diáspora. Aí aqui tem os territórios, né, que reconhece o Estado palestino. Essa fonte é de 1 ano atrás, maio de 2024, ou seja, a maioria do globo reconhece, mas ainda assim o genocídio acontece. E aí a gente quem pode falar solidariedade como resistência? Essa frase é a primeira frase que a Heloísa Vilela traz no livro dela, Gaza no Coração, que ela escutou quando esteve na Palestina, na Cisjordânia,
em que as pessoas falavam: não esperamos nada de governo algum. Nossa única esperança são as pessoas, os povos do mundo. Ou seja, nós. Então, quem pode falar? Todos nós podemos falar. E a gente escuta muitas vezes que eu não falo porque eu não entendo muito da causa, porque eu não sou estudiosa, porque eu tenho medo. Mas, assim, é importante que o acesso está aí, né? E agora o Aljânia tentar... O Aljânia é um espaço cultural e político localizado aqui no Bexiga, na cidade de São Paulo, e que vai fazer 10 anos no próximo ano, e que esse relato aqui é quando ele abriu no fim de 2015 para 2016. E aí coloca: o Aljânia será um espaço cultural, um ponto de encontro, um foco para conversas, debates, reflexões e, claro, festas, como rituais de resistência que reforçam um senso de energia e de identidade. Então, ele engloba a categoria do cultural aí com várias questões, e a categoria do político como o seu principal norte. Aí aqui a gente tem o Aljânia, que à direita é uma explicação por que o nome Aljânia, que é o nome de um vilarejo no centro da Cisjordânia, e ao lado, tem esse nome porque a família do Hassan Zarif, que é o idealizador e coordenador do Aljânia, é desse vilarejo Aljânia. E ao lado nós temos uma comanda que é entregue para os clientes que vão lá, porque é um restaurante, bar também, e culinária é cultura, e que eles colocam poemas em algumas dessas comandas. Talvez dê para ler um pouco, está pequeno, mas tem para ler, né? Tome nota, sou árabe, e assim por diante. E ações práticas na luta palestina que o Aljânia faz, né? Então, acolhimento de imigrantes e refugiados, desculpe algum erro ortográfico, palestinos, assim como de outras nacionalidades, através de trabalho, ensino da língua portuguesa, socialização, instruções sobre retirada de documentação, politização, sobretudo sobre as causas palestinas e brasileiras, né? Lançamento de livros, palestras, exibições de filmes, podcasts, ensino de língua árabe, venda de comidas árabes palestinas, apresentações musicais com música palestina e não só, e sessão do espaço físico para movimentos sociais e políticos, né? Como a Frente Palestina, o Samidum, que é uma rede de proteção dos reféns, que são presidiários, né, palestinos, mas, na verdade, são reféns palestinos, e o Núcleo Leila Khaled, de cinema e teatro, Leila Khaled, que foi uma grande guerrilheira que também lutou pela universalização da luta palestina. E a divulgação e participação em manifestações pró-Palestina, etc. E aqui eu vou mostrar algumas fotos rapidamente, para quem não conhece o espaço, talvez a maioria das pessoas aqui conheçam, ou, enfim. E aqui a fachada, né, do espaço, que é um espaço palestino, já se coloca como palestino. Se tiver ruim também os registros aí, perdão, mas aqui a gente tem à direita o Festival Terra Palestina, que eles fizeram na frente, fecharam a rua e fizeram esse festival. E o plantio de oliveira, assim como a tâmara, assim como a chave, é uma das representações da Palestina, né? Uns símbolos da Palestina. Aqui, paredes do Aljânia, com várias fotos de várias figuras importantes palestinas e também cartazes com artes. Lá ocorre aula de teatro e audiovisual no Núcleo Leila Khaled, que eu comentei, e ocorre o Cineclub Al-Ard, quinzenalmente, que traz filmes árabes palestinos. Essa é a porta de entrada do Aljânia, e que já pede cessar-fogo, e uma criança, um dos principais alvos, assim como as mulheres, desse genocídio, são as crianças, e um livro, a capa de um dos livros, um dos trabalhos que já foi feito sobre o Aljânia, porque existem alguns trabalhos que foram feitos, especializações, etc. Então, para concluir rapidamente, a libertação da Palestina é a libertação dos oprimidos do mundo. Agradeço muito e... Vamos ver. Obrigada, Clara. Vamos agora para a próxima apresentação, que é a da Maria Tereza. Maria Tereza vai falar sobre... Acho que é a minha. É a sua? Então está na sequência errada. Pode ir. Não, é que foi o meu slide. Mas pode ir. Desculpa. Não, foi o do Matheus. Perdão, gente, erro meu. Então, o Matheus Menezes, que vai falar da presença da literatura brasileira na revista da Liga Andaluza de Letras Árabes, como parte do mestrado dele, que fez uma tradução pioneira dessa revista também, da diáspora. Bom, gente, vocês me escutam bem?
mais ou menos. Bem, mais perto? Agora sim. Tá. Bom, gente, bom dia. A minha apresentação vai ser... Eu queria primeiro agradecer de estar aqui, agradecer toda a organização do evento. E a minha apresentação é sobre a revista A Luz do Balão da Luzia, que no Brasil recebeu o título de A Revista da Liga Andaluza de Letras Árabes, e ela foi objeto da minha pesquisa de mestrado, que eu defendi em setembro do ano passado, sob a orientação da professora Safa Jubran. Bom, essa revista ela era um periódico comandado por imigrantes árabes no Brasil, onde se publicava a criação literária desses autores imigrantes e também temas variados e, enfim, era com um grande magazine assim que tinham vários temas. Mas nessa comunicação eu focar especificamente sobre a presença da literatura brasileira na revista e a tradução da literatura brasileira na revista. Bom, a revista ela tinha como intuito, como eu disse, artes e literatura como tema central, mas ela não se furtava a falar de outros temas, como política, como religião. E a revista ela circulou de 1933 até 1935. E ela era veiculada à Liga Andaluza, que foi uma instituição cultural e literária desses imigrantes árabes no Brasil, que essa liga foi criada em 1933. Perdão. E em 1935, cria-se a revista, que vai até 1953. Só que não foi, ela não seguiu de maneira direta. Entre 41 e 47, a revista tem um hiato justamente por causa das políticas nacionalistas do governo Vargas, que proibiu a imprensa estrangeira no Brasil. E, enfim, a revista serviu como veículo de publicação da obra poética dos autores e também serviu como veículo de divulgação da literatura brasileira em alguma medida. Embora não fosse o foco, a literatura brasileira sempre esteve presente na revista em alguma ou outra medida, seja através de artigos publicados sobre literatura brasileira ou traduções, que é o que eu vou trazer aqui na comunicação. Mas antes de entrar propriamente na questão da literatura, eu queria fazer uma introdução bem rápida sobre o contexto histórico em que essa revista é criada. Porque a revista da Liga, assim como toda a produção literária árabe do início do século XX, nas Américas, fazem parte do que a gente entende por marjar, que enfim, é basicamente, se a gente for pegar numa tradução literal, pode ser entendido como local da imigração, ou para onde se imigra, né? É o local para onde se parte. E a produção literária em língua árabe feita nas Américas por esses imigrantes faz parte dessa literatura do marjar. Então, seja a literatura seja na América do Norte, seja na América do Sul, teve esse fenômeno do marjar. Mas eu queria trazer isso aqui agora porque é importante a gente ter em mente que foram fenômenos bastante diferentes, porque na América do Norte os autores tendiam a uma estética mais moderna, mais renovadora, ao passo que na América do Sul esses autores, a produção literária desses autores eram muito mais convencional, muito mais conservadora. E, enfim, essa diferença entre o marjar da América do Norte e da América do Sul é importante para entender, inclusive, a presença da literatura brasileira na revista da Liga. Isso porque, na dissertação, uma das minhas teses defendidas é que o fato dos autores terem uma abordagem estética mais conservadora na produção poética e literária deles influenciou diretamente no tipo de literatura que foi publicada na revista da Liga, que foram autores todos os autores publicados não têm um viés modernizante, ou, enfim, são todos autores bastante conservadores no que tange a essa produção literária. Bom, então agora vou entrar propriamente nessa produção que foi traduzida na revista. Falando da poesia, que é o gênero mais traduzido, é o gênero mais publicado por eles, mais produzido por eles, e também é o gênero mais traduzido. Entre as edições os anos 7 e 8 da revista, depois do hiato, tem uma seção que chama da literatura brasileira.
Nessa seção eram publicados poetas brasileiros, e é muito curioso analisar que poucos nomes foram traduzidos, ou seja, há muita repetição de autores, são sempre os mesmos nomes. Então, os poetas mais traduzidos são, basicamente, Castro Alves, Olavo Bilac, Vicente de Carvalho e Judas Esgorogota, que, inclusive, é um poeta que nem é tão conhecido, eu acredito, é um poeta alagoano, é o codinome de um que, enfim, não me recordo, mas... E é curioso, porque essa sessão ela foi veiculada entre 47 e 48. E, então, o modernismo brasileiro já estava bastante amadurecido nesse momento histórico, né? E, ainda assim, a revista ela não se importa nem um pouco por autores modernistas, não tem a presença, nem mesmo através de artigos escritos sobre literatura, de, sei lá, Oswald de Andrade, ou Jorge de Lima, ou pode citar algum outro autor com um viés mais modernizante, não, eles são simplesmente escamoteados, não existe esse interesse. Então, a escolha por esses poetas é sempre a escolha de poetas com viés não modernizante, com viés mais tradicional, como era a produção poética desses autores. Ao mesmo tempo que é muito interessante notar que a tradução que se faz desses autores não é uma tradução... não é uma tradução convencional, é uma tradução bastante que se permite muitas liberdades, é uma tradução altamente criativa. Existem, que eu captei ao longo do estudo, 3 práticas tradutórias presentes na revista, que é basicamente a tradução integral do poema, que é muito fiel, como a gente entende por tradução de uma maneira mais consolidada, mas isso é a minoria, são pouquíssimos poemas que são traduzidos nessa perspectiva. A adaptação do poema, que reestrutura toda a forma do poema e se importa muito mais com as imagens que o poema passa do que necessariamente com o léxico, do que necessariamente com, enfim, em manter uma fidelidade, ser fidedigno. Então, é quase como se fosse uma adaptação. Seria até muito complicado chamar de tradução nos modos que a gente entende de tradução hoje em dia. E a terceira prática é você pegar um poema muito longo e você quebrar ele e traduzir como se fosse um poema curto. Então, você pega 2 estrofes e aí você cria como se fosse um novo poema, dá um novo título. Inclusive, foi difícil localizar todos os poemas, porque, enfim, era altamente criativa essa prática tradutória. Bom, então agora, seguindo, falar um pouquinho sobre a prosa dos autores. Aqui tem um poema do Judas que eu trouxe como imagem de ilustração, traduzido ao árabe. E os principais nomes da prosa. A prosa tem uma incidência bastante menor do que a poesia, são menos autores. E os principais nomes são Humberto de Campos, Paulo Setúbal e Menotti del Picchia. Aí, curiosamente, Humberto de Campos foi o autor que o Chico Xavier passou a alegar que recebia a figura dele, a presença dele, fez muitos livros psicografados com o nome do Humberto de Campos. Eu não sei se o texto traduzido é do Humberto falecido, do Humberto vivo, porque ele já estava morto ainda quando o texto foi traduzido, então não sei. Mas pouco importa. O que importa, na verdade, é a figura do Menotti del Picchia, porque aqui o meu argumento principal é que o modernismo eles não se interessavam pelo modernismo. E é curioso, porque mesmo com a figura de um modernista, eles continuam não se interessando pelo modernismo do del Picchia. Eles se interessam pela figura tardia do del Picchia, né? Então, e aqui eu cito o Bose, ele fala na História Concisa da Literatura Brasileira, que aqui eu vou citar, eu abro aspas, que o autor, falando do del Picchia, o autor deixou de ser um tenaz divulgador das novas tendências estéticas, né, modernas, fazendo com que ele acabasse deixando para trás as experiências de vanguarda que promovera na juventude, para passar a se relacionar com o público divorciado do modernismo de 22. Então, houve um distanciamento do del Picchia dessa própria tendência modernizante. E é justamente essa fase divorciada do modernismo que interessa para os autores, porque a única obra brasileira que foi traduzida integralmente ao árabe foi um livro do del Picchia, que chama Jesus, uma tragédia sacra. E esse livro não tem absolutamente nada de modernizante, é uma tragédia católica, enfim, que fala dos últimos dias de Jesus, extremamente conservador. Então, eles não estão interessados nesse viés mais modernizante. A única menção
uma parte mais modernizante da obra do Pica é uma resenha de Juca Mulato, que é uma resenha de uma página muito pequena, e eles descontextualizam totalmente a obra do seu contexto. Então, não falam que faz parte do modernismo brasileiro, não falam do verde-amarelismo, não falam do Plínio Salgado, não falam de nada. Eles só jogam ali uma pequena resenha e é basicamente isso. Então, existe esse afastamento. E agora, para terminar, que eu acho que meu tempo está acabando, 5, tá, acho que dá para falar. Só para corroborar ainda mais com o meu argumento, é que o autor mais publicado na revista, mais traduzido, perdão, na revista, não é um autor brasileiro, é um autor português, mas eu acho que é interessante trazer esse exemplo só para corroborar com o argumento. Porque o autor mais traduzido é um autor que se chama Júlio Dantas. Foi um autor bastante famoso em Portugal, um autor meio que canônico em Portugal. Mas um autor nem um pouco moderno, um autor que era o oposto do moderno. Tanto que os modernistas portugueses atacavam ele, tinha uma rixa gigantesca com ele, ao ponto de um autor modernista português chamado Almada Negreiros escrever o Manifesto Anti-Dantas, que é um manifesto que rechaça tudo que representa a figura do Júlio Dantas. Tudo que ele representa, a escrita dele, a tradição, toda essa coisa canônica que os modernistas queriam derrubar, meio que é atacado por ele. Então, é muito curioso perceber que o autor mais publicado também, o autor mais traduzido, perdão, é também um autor extremamente conservador, né? E, enfim, para concluir, em síntese, agora eu vou ler minha conclusão. Note-se uma maior inclinação por autores que mantiveram características formais, mais estritas como meio de composição literária, indicando um certo apego à tradição. A preferência identificada por autores que demonstram aderência ideológica ao conservadorismo nacional... Bom. E aqui é o que eu queria falar um pouco mais, mas acho que não vai dar tempo, porque esses autores também eram, de alguma medida, nacionalistas, porque se a gente for pensar no Menage del Pica, o Menage del Pica era... ele fazia parte da vertente conservadora do modernismo brasileiro, né? Ele era parceiro do Plínio Salgado, que fundou o Partido Integralista, que foi o partido fascista maior, né, o maior partido fascista fora da Europa. Então, Olavo Bilac também, um grande nacionalista. Então eu queria fazer, mas enfim, eu não falei por causa do tempo, mas o que eu ia dizer aqui é que a aderência ideológica ao conservadorismo nacionalista dos autores não significa necessariamente que os autores da Liga eram adeptos de uma perspectiva nacional conservadora. E seria muito importante falar isso, porque esses autores estavam, em grande medida, comprometidos com uma luta anticolonial no Oriente Médio, uma luta pan-arabista. Eles eram autores de uma literatura engajada. Então, isso eu acho que é o ponto que eu não consegui responder na minha pesquisa. É justamente porque eles que eram autores tão, não vou dizer progressistas, porque seria até anacrônico, mas autores interessados, engajados politicamente com uma luta anticolonial, se interessavam por autores tão conservadores no Brasil, sabe? É uma pergunta que fica no ar e eu não consegui responder. Bom, enfim, gente, acho que era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada, Matheus. Super interessante. Vamos agora para o próximo expoente, que é a Nina Pascoal. A Nina Pascoal vai falar sobre um álbum orientalista no Brasil no Segundo Reinado. Posso te pedir esse controlinho? Bom dia. Me ouvem bem? Tranquilo? Queria reforçar de novo que acho que muitas pessoas já falaram, que é a importância desse evento, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, enfim, eu sou a Nina Pascoal. Eu sou doutoranda na Unifesp em História da Arte. Agora também sou bolsista FAPESP. Tem 2 meses que essa pesquisa recebeu o incentivo FAPESP para continuidade. E acredito que também muito por causa do momento histórico que a gente está vivendo, né? Eu pesquiso um álbum especificamente, um álbum fotográfico, que é um álbum feito no Egito, muito provavelmente. Ele é remetido ao Egito, mas tem algumas fotografias dele que eu tenho questionado, já antecipando algumas conclusões da pesquisa já no começo, e que pertenceu ao Dom Pedro II. Então, essa pesquisa ela gira em torno de várias localidades, mas maiormente o Brasil do Segundo Reinado, o Egito e a Itália, que é o local de origem do fotógrafo
desse álbum que eu estou pesquisando. Esse álbum, eu vou poupar vocês do meu francês, ele tem esse grandíssimo nome, né? Ele, assim como muitos álbuns produzidos nesse período, ele é do início da técnica fotográfica, ele é um álbum feito ali no despontar da fotografia como uma possibilidade, e o Egito, o Oriente Médio, serviu como um local de interesse desde o início do surgimento ali das técnicas de fotografia. Então, esse álbum ele responde um pouco a esse mesmo contexto, só que ele tem algumas diferenças que eu acho interessantes. E até o presente momento eu não encontrei outro álbum similar aqui no Brasil, que é o seguinte: além dele ser um álbum de vistas do Egito, que é o que o próprio nome já traz, ele também tem, no início do álbum, nas primeiras 4 páginas desse álbum, tem algumas fotografias em formato carte de visite, que são aquelas fotografias pequenininhas, né, que são chamadas de tipos árabes, que respondem aquele estilo imagético que a gente conhece como tipos e costumes. Então, eu estou pesquisando propriamente essas fotografias, mas é lógico, relacionando elas com o restante do álbum, porque ele é um objeto em si, né? Ele é um objeto mais complexo do que somente aquelas fotografias. Esse álbum está presente na coleção Teresa Cristina, ali na Biblioteca Nacional. Então, por isso, a gente sabe que ele é um álbum que outrora pertenceu ao Dom Pedro II ou a Teresa Cristina. Como o Dom Pedro II era um grande entusiasta do Oriente, mas muito especialmente do Egito, eu acredito que a escolha tenha sido dele, mas também é uma das problemáticas do trabalho. Eu trouxe essas 4 páginas aqui que abrem o álbum, que tem essas fotografias de tipos árabes, para vocês compreenderem um pouquinho do que eu estou falando, né? É um trabalho que se foca em imagens, mas eu trabalho com outros documentos e muita bibliografia que concerne a esses temas que estão imbricados. Então, são 32 imagens que são chamadas no álbum de tipos árabes, mas tem algumas problemáticas que eu começo a levantar sobre elas. E aí até gostaria de saber da opinião de vocês também depois, que sempre pode contribuir, né? A priori, essas imagens e o próprio álbum e quase toda a produção fotográfica feita por europeus no Oriente nesse período, né? Ou seja, no início da fotografia, mais ou menos aí entre os 1870 e 1880, é comumente chamada de fotografia orientalista. E aqui, lógico, o Said é uma das bases do meu trabalho, uma das bases mais importantes do meu trabalho. Eu trabalho também com o conceito de orientalismo. Mas, imagino que talvez muitos de vocês devem conhecer o trabalho do Said em relação a isso. O Said ele não fala propriamente de imagens, né? A gente pode dobrar o conceito para tratar disso, mas não é um trabalho que fala mormente de imagens, né? Muito menos de fotografia. Então, eu uso esses 2 conceitos que o Said traz, de orientalismo manifesto e orientalismo latente, para tentar compreender algumas camadas ali de significados e da própria iconografia trazida por essas imagens. Então, qual é o repertório visual que tem nessas imagens, mais direto, que faz alusão ao Oriente, e aquele que seria mais implícito, que seria ali uma camada discursiva mais abaixo, mais profunda dessas imagens, e também dessas imagens em relação ao restante do álbum, né? Não esquecendo o resto do álbum. Então, como eu já antecipei um pouquinho, a fotografia ela é uma técnica que foi usada no Oriente desde o seu surgimento, né? Nos primeiros momentos ali até da compra da patente pela França, eles já evocam, né, esse ensejo colonial que a fotografia poderia ter de facilitar o conhecimento, entre aspas, né, daquele local, dos hieróglifos, dos monumentos, das pessoas, para que aquilo fosse mais facilmente absorvido, aquilo pudesse ser trazido para as metrópoles dentro desse contexto colonial. Então, a fotografia, ela, apesar de ser um invento muito interessante, muito importante, que deu acesso para muitas descobertas científicas, ela tem o seu lastro colonial muito forte, né? Ela está diretamente envolvida com o processo de dominação colonial e com esse processo científico que justifica, entre aspas, a colonização. Então, esse registro fotográfico, ele acaba facilitando não só o conhecimento sobre esses objetos, pessoas, lugares, mas também coletiviza de uma forma mais rápida, mais prática, mais acessível, mais barata, com as pessoas que moravam nas metrópoles, né, na Europa,
os feitos que estão sendo feitos pelo empreendimento colonial. E o Egito, né, por conta muito dos monumentos e dessa glória faraônica que é sempre evocada até hoje, né? Hoje o próprio governo egípcio ainda usa isso muito como uma retórica. Isso acaba servindo como um ensejo ali para justificar essa dominação cultural também. Então, o Egito ele é usado como um local de interesse, sempre vinculado a essa imagem que a gente chama de Egito eterno, né? Ou seja, esse Egito faraônico, esse Egito glorioso da antiguidade, mas nunca o daquele presente, nunca o dos árabes, né? Sempre o Egito clássico, já mimetizado ali com a Europa, né? Então, os monumentos, as paisagens e mesmo as pessoas, muitas vezes vão ser mostradas nesse tipo de álbum, nesse tipo de produção fotográfica, mas não só na fotográfica, né, nas artes visuais como um todo, como uma terra vazia, como uma terra presa ao passado, uma terra sem tempo, sem memória, que não tem presente, né, que só tem passado, presa nesses estereótipos mesmos dessa antiguidade. E muitas vezes, algumas palavras vão demonstrar isso também. Então, a ideia de exótico, de incivilizado, de antigo, de arqueológico, também denotam essa presença só de um passado. Então, se é uma terra vazia e com uma população que não se moderniza, isso também, novamente, ampara a colonização. E nesse tipo de fotografia, né, de tipos e costumes, que é um gênero imagético que já vem muito antes, né, da fotografia, mas que a fotografia retoma, ele vai estar mostrando os árabes sempre ou muito pobres ou muito presos à religião. Alguns casos, né, não é o tema que eu pretendo trabalhar hoje, mas já trabalhei também, alguns casos vai usar a mulher como uma metonímia, como uma metáfora dessa terra vazia, dessa terra disponível, ansiando por um homem civilizado, né? E aí algumas problemáticas que eu já levantei durante o trabalho, mas não todas, né, porque a gente sempre tem mais perguntas do que respostas. O fotógrafo, como eu falei, ele é um fotógrafo italiano, que se chama Luigi Fiorillo. Não tem praticamente nenhum trabalho sobre ele, nem aqui, nem em lugar nenhum, até onde eu encontrei nesse momento. Então, a gente ainda consegue relacionar ele com o orientalismo, porque sabe da produção dele no Oriente Médio, né? Ele aparentemente teve um estúdio em Alexandria durante alguns anos, trabalhou na Eritreia, mas, fora isso, se tem pouquíssima informação sobre o trabalho dele. E outra possibilidade aí, né, que é algo que eu já estou tentando balizar, é a datação do álbum. Na Biblioteca Nacional ele não tem data, mas como Dom Pedro II viajou 2 vezes ao Egito, eu suponho que ele tenha feito essa aquisição do álbum na primeira viagem, que foi em 1871. Então, provavelmente, essas fotos são de 1870 a 1871. 1870 sendo o ano que o Fiorillo chegou no Egito, e 71 a data de aquisição do álbum. Mas se esse álbum foi um presente, se esse álbum foi comprado pelo Dom Pedro, se as fotos foram escolhidas pelo Dom Pedro, pelo Fiorillo, é algo que eu ainda não sei, e não sei se vou conseguir responder. Outra questão que sempre aparece no meu trabalho é o quanto dá para chamar essas imagens de orientalistas ou não. Porque, em alguma medida, eu vou até voltar aqui, algumas são nitidamente, né, contêm aquela visualidade muito clássica de orientalismo manifesto, que a gente já denota que estão no Oriente. Mas algumas delas, eu suponho que possam ter sido retratos que as próprias pessoas ali no Oriente encomendaram, porque elas também estavam a par da importância da fotografia, queriam ser representadas com essa técnica nova. Então, eu suponho que algumas dessas fotografias, por mais que tenham sido vendidas como tipos e costumes, possam ter sido encomendadas pelos próprios árabes diante dessa técnica que está chegando lá também, né? A gente não pode ignorar a possibilidade de agência dessas populações nessas regiões em relação a uma técnica nova e que foi rapidamente apreendida pelas pessoas, né? Então, tem essas questões. Como metodologia, perdão, eu tenho usado alguns agrupamentos temáticos. Então, eu tenho feito análises dessas fotos em comparação com fotos do próprio álbum. Então, essa parte dos músicos é uma parte que eu tenho até já publicada. Agora, atualmente, eu estou trabalhando na questão de gênero, diferenciando essas fotos que podem ser retratos ou não de homens e de mulheres, e também tratando um pouco sobre a questão das mulheres no Oriente Médio, né, novamente, como uma metáfora que
que a colonização utilizou. E também a questão do Islã. Aparece muito as roupas tipicamente muçulmanas e algumas cenas de pessoas rezando. Todas feitas em estúdio, mas estão lá, né? Então, parte de uma análise iconográfica e iconológica, tendo a ideia do Said de orientalismo latente manifesto como base, e também comparo com outras produções orientalistas de época, como no caso da pintura. Outra questão que eu tento destrinchar um pouco é justamente essa ideia de identidade da pessoa que está sendo retratada, independente dela ser um modelo e um tipo, como é vendido, mas de tentar trazer alguma forma de entender quem era essa pessoa e se ela era, de fato, o tipo que está marcado nesse álbum. Então, é uma história potencial, né, evocando a Ariela Zulay, mas que eu tenho tentado trazer no trabalho como uma forma de humanizar esses tipos, né, porque o tipo ele quase perde a sua identidade. Então, tem essas questões, além das questões mais políticas. Obrigada. Além das questões mais políticas, que seria a análise do Brasil em relação ao Egito, nesse caso, e o Brasil como recebendo essas influências diretamente da Europa, né, como essa circulação de modelos, de técnicas, o próprio interesse do Dom Pedro, que está muito alinhado com o iluminismo, com a inteligência europeia dessa época, e o Dom Pedro como orientalista. Essa ideia do Dom Pedro como orientalista, ela já aparece em alguns trabalhos, mas sempre muito evocando a ideia do Dom Pedro como aquele primeiro tipo de orientalista, que seria o orientalista erudito, né, o orientalismo pelo amor ao saber, aquele orientalista mais voltado à ideia de conhecimento. Mas, no trabalho, eu tenho tentado articular o Dom Pedro com as outras formas de entender o orientalismo também, ou seja, ele é um monarca, né, ele é um imperador, ainda que o Brasil seja um império periférico nesse sistema mundo do 1870, ele é um orientalista imperador. E ele é um orientalista que veicula uma certa imagem mediada por ele no Brasil. Então, a ideia de orientalismo chega no Brasil muito através das instituições imperiais e da própria figura e repercussão dos trabalhos dele sobre isso. Aqui eu trouxe, para ilustrar um pouquinho, a foto feita do Dom Pedro com a sua comitiva nas pirâmides, em 1871, nessa primeira viagem que ele fez ao Egito. E aí, algumas conclusões rápidas aqui. O repertório orientalista, como eu falei, né, ele começa a circular no Brasil muito a partir do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde o Dom Pedro proferia várias conferências justamente sobre o Oriente, né? Então, provavelmente, aí, o Dom Pedro, como figura mesmo, como catalisador desse processo da chegada da ideia orientalista no Brasil, mas também das relações políticas, né? O momento em que o Brasil trava relações firmadas, né, amparadas burocraticamente, também essas viagens do Dom Pedro II para o Oriente. O Egito pesa na imagem do Dom Pedro, às vezes favorável e às vezes não, né? Então, a forma como ele é entendido no Brasil também passa por essas viagens. O Brasil agindo ideologicamente mais alinhado à ideia europeia de orientalismo, mas com particularidades justamente por ser um império periférico, um império recém-independente. Esse gênero dos tipos e costumes que está nessas fotografias, ele é realizado por fotógrafos, por pintores, gravuristas, também no Brasil. Então, o Brasil também é um espaço colonial que serve a essa retórica dos tipos e costumes. Então, uma das partes do trabalho é um pouco também articular esse tipo de imagem e a recepção delas aqui no país. Eu também tenho procurado tensionar um pouco essas imagens, né? Se elas fossem isoladas do álbum, será que a gente, de primeira, perceberia que elas são orientalistas? Então, tenho tentado entender quais são os limites desse conceito de orientalismo nas artes visuais, mas particularmente na fotografia, especialmente essa que retrata pessoas, né? E as possibilidades de agência dos retratados e também da Teresa Cristina na escolha dessas fotos. Ela sendo de origem italiana, talvez essa escolha tenha partido até mais dela do que do Dom Pedro, ou como um casal. Então, são muitas perguntas ainda que tem no trabalho, mas, enfim, obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Nina, pela sua fala. Vamos agora para a próxima exposição, que é... Vamos da Nina e para o professor Edward.
Certa sequência, né? Essa mesmo. Tá. Deixa eu vir aqui para frente. Claro. Fica à vontade. Colegas, para vocês. Tá? Bom dia, tudo bem? Obrigado aí pela presença de todos, pela organização do evento. Ok, obrigado. Meu nome é Eduardo Campanário. Eu queria apresentar para vocês hoje uma proposta, que é uma proposta didático-pedagógica, que foi aplicada com crianças da rede municipal de Jundiaí, na faixa etária aí de 8 e 9 anos, são turmas de 4º ano do ensino fundamental. E o nome da proposta é uma viagem de Meca a Jundiaí, saberes da cultura islâmica em uma abordagem teórico-metodológica, no contexto dos anos iniciais da educação básica em Jundiaí. Então, esse trabalho, ele tem algumas questões, né? Ele vai ser uma prática que vai ser desenvolvida em sala de aula ao longo de 2 anos, é uma prática que surge em 2023 e ela é amadurecida para 2024 a partir de um conjunto de reflexões. Então, essas reflexões, inicialmente, elas partem da Base Nacional Curricular Comum, né, que é a base, que é a referência de diretrizes para aplicação dos conhecimentos, objetos de conhecimentos na educação básica, e havia aí uma grande lacuna em relação ao Islã. Mas por que essa temática foi surgir justamente em Jundiaí e na sala de aula? Por conta justamente dos conteúdos e dos saberes que faziam parte do currículo para essa faixa etária. E em Jundiaí nós temos uma comunidade árabe muçulmana, pulsante, temos uma grande mesquita que é muito próxima à escola. Então, aquele monumento imponente ali, à vista de todos, e desconhecido, misterioso, ele acabou chamando a atenção e levando, então, a todo esse trabalho, que começa com um trabalho de pesquisa, para poder, então, pegar todos esses conhecimentos e fazer a transposição didática. Então, dada a ausência desses conteúdos de forma oficial nos currículos, coube, então, fazer uma análise de trazê-los para dentro da proposta, porque, na verdade, eles estão ali, mas eles estão ocultos por motivos meramente ideológicos da nossa cultura ocidental, que ignora as referências orientais, as referências da cultura muçulmana de uma forma geral. Então, daí entra em sintonia duas visões de conhecimento, que é a visão de decolonialidade, que acredito que seja bastante conhecida. Hoje em dia, a gente está tirando o foco da visão eurocêntrica e olhando culturas e saberes marginais, no sentido de terem sido excluídos dos currículos, dos campos de saberes, da história da ciência. E entra também o desemparedamento da escola, que é uma metodologia que foi aplicada aí ao longo dos últimos anos na rede municipal de Jundiaí, e que trazia essa reflexão de desemparedar a sala de aula, de analisar o conhecimento e fazer o conhecimento fora dos espaços padrões, não só físicos, mas também em termos pedagógicos e didáticos da sala de aula. Então, dessa forma, foi possível, com essa reflexão, fazer o desemparedamento no sentido de vasculhar o espaço físico que nos desse acesso a essa mesquita que estava ali presente, ao mesmo tempo também que a gente desempareda as cadeias epistemológicas que o pensamento colonial ele impõe a todas as esferas do conhecimento, que se vão dar desde forma do topo do conhecimento acadêmico, universitário, até da educação básica, que é quando ocorre a escolha do currículo em si e dos conhecimentos que vão ser trabalhados. O desemparedamento da escola, eu abro aqui um parênteses para poder explicar, que é uma metodologia que ela, inclusive, nomeou Jundiaí por um tempo como cidade das crianças, houve agora uma troca de governo, pode ser que não seja mais trabalhado dessa forma, mas nós temos aqui a base do desemparedamento da escola, é pensar o ensino e aprendizagem levando em conta a natureza, o território e a infância. E, nesse entrelaçar de visões, a gente tem a questão dos espaços, as linguagens híbridas e as vivências. E pensar essa proposta, uma viagem de Meca a Jundiaí, a gente tem a questão do cerne epistemológico, que vai pensar, ora, se eu faço um movimento de desemparedar o conhecimento na sua visão cotidiana, por que não fazê-lo também em busca dessas linguagens que marginalizam saberes que são extremamente importantes, não só para as crianças, mas para a educação como um todo. Então, aqui a gente tem essa proposta,
que ela começa em 2023 com essa curiosidade, né? O processo de desemparedamento da escola ele está sendo veiculado pela rede, incentivado, pesquisado e feito a muitas mãos, né? Por professores, coordenadores pedagógicos, supervisores, agentes educacionais. Então a gente começa inicialmente em 2023 com uma turma de 4º ano, que são crianças aí de 8 e 9 anos, e as abordagens iniciais para poder chamar a atenção, elas vão se dar através de inserções literárias, né? O 4º ano ele vai trabalhar com alguns tipos de contos, são contos de artimanha, e a gente vê na figura de Pedro Malazarte uma referência que é muito próxima com alguns personagens que vêm da tradição da literatura árabe. Então, aí é o primeiro caminho que a gente faz, e as crianças começam a ter dúvidas. E também nos próprios conhecimentos curriculares, né? Eu chamo a atenção para os conhecimentos curriculares, porque a cultura islâmica ela não aparece ali, mas os conhecimentos, particularmente de história do 4º ano, eles dão muita ênfase nas grandes navegações. E chama até a atenção esse pequeno mapa aí, que é um recorte, que a parte da Ásia ela sempre aparece em cinza quando a gente vai trabalhar as grandes navegações. E uma pergunta de um aluno me despertou essa curiosidade. Por que os espanhóis, os portugueses tinham que dar a volta ao mundo para chegar ao Oriente, para acessar as riquezas do Oriente, se o Oriente estava ali ao lado? Então, o tempo todo a gente ignora que nesse período histórico a gente tem a maior potência mundial, que é o Império Turco-Otomano, que ele vai fazer uma rota monopolista que vai controlar toda a rota de especiarias, ouro, sal, que vem do norte da África, da região do Maghreb e da Ásia, da Índia, até fazendo a conexão com a rota da seda, e a gente então simplesmente despreza isso, a gente sequer fala. Fora que os conhecimentos de navegação, que são típicos desse período, que são o suprassumo da tecnologia da época, eles são essencialmente árabes e árabes islâmicos, e a adaptação, o uso deles na Europa é um processo de mimetização muito lento e gradual, inclusive a própria presença islâmica, o contato da Península Ibérica com a tradição islâmica é que vai fazer com que Portugal e Espanha se tornem potências que adotem essas tecnologias de navegação, tanto de cartografia quanto de orientação. Entra também a questão da história da matemática, que é um elemento presente também nos anos iniciais da educação básica, e nós ensinamos um sistema numérico que é indo-arábico, sem sequer dizer para as crianças por que eles são indo-arábicos, né? Sem saber por que houve a motivação da gente hoje adotar esse sistema numérico, que é uma coisa fantástica quando a gente faz com eles a transição para a ideia do zero. Então, daí a gente parte para o terceiro ponto em 2023, né, na lógica do desemparedamento, que é explorar os territórios, que é então conduzir essas crianças a um diálogo perene. Eu, num primeiro momento, como mediador, junto ao sheik e à comunidade islâmica, até então que as crianças vão até esse espaço, vão conhecer esse espaço e vão estabelecer diálogos, né, com as pessoas que frequentam a mesquita. E em 2024, nós temos aí um amadurecimento dessa proposta, que é basicamente a repetição dessa sucessão de intervenções, só que ela toma forma, ela toma o formato, eu trouxe aqui para os colegas da TV, que é a criação de um material didático que eu criei específico para poder trabalhar com as crianças, fazendo todas essas abordagens, relacionando aí todos os conhecimentos curriculares e numa linguagem que seja acessível a essa faixa etária. Então, na verdade, aqui não se fala da introdução de nada novo. Professor, você inseriu alguma coisa nova no currículo? Não, foi somente um olhar epistemológico que me deu condição de buscar por trás daqueles conhecimentos onde haviam ali os conhecimentos marginais. Então, as inserções literárias, elas se deram ali através do trabalho com contos. Depois nós fizemos um trabalho com fábulas, porque é unânime, gente, no ensino fundamental, nos anos iniciais, a repetição das fábulas da tradição europeia. Sem dizer que nós temos um universo de fábulas árabes que é muito rico e que simplesmente é ignorado e não se explora. Depois nós fizemos também um trabalho muito específico com Nasruddin, que é uma figura também folclórica da tradição
da tradição islâmica, que acrescentou muito às crianças no sentido não só de ampliação de repertório literário, mas também na compreensão das dinâmicas aí que envolvem essa figura meio Pedro Malas Artes, que é ao mesmo tempo sábio, ao mesmo tempo simples. Então foi um trabalho muito rico para as crianças. E quando eu digo muito rico, no sentido da gente ter empolgação das crianças diante de um conhecimento assim completamente inexplorado para elas. As abordagens curriculares, nós tivemos aí pontos centrais na matemática, através da história da matemática, né, como que o árabe islâmico foi importante para poder apresentar ao Ocidente a matemática, e isso, a chave que a gente tem hoje, envolve a questão também da adoção do sistema numérico, né, em substituição ao sistema romano. A história também, grandes temas que acabam ficando ofuscados nesse contexto. Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa do Império Otomano e do Califado Mameluco, que simplesmente não existe sequer representação gráfica que possa ser disponibilizada para as crianças. Eu consegui esse mapa num jogo que tem uma temática muito específica, mas eu não consegui, ao tentar buscar material para as crianças, sequer havia material didático. E também no campo das ciências, onde aí várias tecnologias e a história do pensamento científico que ela se delineia a partir da contribuição dos povos árabes e islâmicos. Então aí esse é o material didático que acabou se tornando um guia, além de trazer componentes curriculares, né, ele traz toda uma estética que valoriza as crianças que são muçulmanas. Foram criados, então, 2 personagens, Fátima e Omar, que eles emulam ali, eles simulam a imigração que acontece, que é muito comum ali na nossa região. Então, as nossas escolas estão recebendo crianças, né, dessas etnias, desses grupos, que precisam ser acolhidos. Então, esse material é também um material de acolhimento, ele conta uma história. E essa história, aqui seguindo para poder finalizar, aqui temos a vivência da mesquita. As crianças foram até a mesquita em ônibus de linha comum. Aí vocês imaginam colocar aí 30 crianças dentro de um ônibus, seguir pelas ruas, ir até a mesquita, conversar com o sheik. Essa é a mesquita, tá? E esse é o momento que as crianças tiveram de conversar com o sheik, fazer entrevista com o sheik, com o projeto Repórter Mirim, e ter aí uma pequena imersão no árabe, conhecer o alfabeto árabe, escrever o seu próprio nome em árabe. Então, para eles foi uma vivência assim, extremamente significativa. E aqui nós temos a família real, que inspira também essa história. Essas 2 crianças, que é o Adam e a Thalia, que eram alunos nossos, né, no período não falavam português, estavam na classe de uma professora à tarde, e nesse livro a gente também conta a história dele, e eles 2 também foram transformados nesses 2 personagens para conhecimento das crianças. E nós tivemos aí as ressonâncias desse projeto, a rede abraçou esse projeto, foi bem acolhido, a escola, tanto que estou aqui. Aqui nós temos um recorte da mídia local, né, a imprensa local fez divulgação desse trabalho, reconhecendo a importância, e ao mesmo tempo nós temos também os desafios. Esses aqui são os recortes de alguns comentários a partir da postagem, da publicação do site, da página do Instagram do jornal Tribuna de Jundiaí, onde nós temos aí uma manifestação assim, completamente... não tenho nem palavras para poder dizer, em relação ao trabalho que foi feito. Fica aí para a nossa reflexão do desafio que nós temos como pesquisadores e educadores de uma forma geral, de como é importante nós iniciarmos esse trabalho, porque me preocupa, é uma preocupação que eu sempre tenho, converso sempre com os colegas lá da mesquita, o sheik, de como hoje a cultura brasileira está mimetizando a extrema-direita dos Estados Unidos, e acho que o último componente que falta é o ódio extremo ao Islã, às comunidades muçulmanas. Eu acho que para poder fechar o mix do que representa, né, o pensamento de Stephen Bannon, é a gente ter no Brasil a sistematização dessas questões que a gente vê aqui que já estão em desenvolvimento, lamentavelmente. Então, aqui estão as referências, tá? E os agradecimentos, né, a todos aqui os presentes, a organização do evento, tá? E foi muito bom compartilhar com vocês essa experiência. E todo lugar que eu vou sempre destaco a importância desse contato entre academia e escola básica, né? Porque todas as discussões que estão na academia, elas são muito pertinentes de estarem de forma didática
no seio da escola para poder, inclusive, formar as novas gerações, enfim, e a gente desconstruir aí uma série de questões que o conhecimento deve fazer, ok? Então, está aí o meu contato, esse é o meu e-mail institucional, se alguém quiser fazer contato, eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Edward, pela sua fala. Vamos agora se encaminhar para a última mesa, a última exposição, que é a da Maria Tereza Mereb. Certo. Eu estou pensando aqui se eu vou ficar meio tonta aqui, porque eu não... eu posso olhar aí. Quer mudar de lugar? Posso. Boa. O que eu vou apresentar agora é uma parte da minha pesquisa de doutorado, que eu deposito daqui... não quero contar os dias, que eu estou ficando já nervosa. Mas, no fim de junho, essa tese já vai estar depositada, então estou nos últimos momentos. Eu fiz um recorte para falar com vocês hoje, e eu dei o título de O Mundo Árabe no Mercado Editorial Brasileiro, um estudo sobre fluxos de tradução para os diálogos Sul-Sul. A minha tese é uma tese que procura relacionar marxismo e estudos da tradução. Então, obviamente, eu não vou ficar falando muito sobre isso agora, porque hoje a minha ideia era mais compartilhar resultados com vocês do que discutir epistemologia ou, enfim. Mas eu coloquei essa frase para que a gente possa pensar que qualquer forma de proposta de política internacionalista, transnacionalista, ou qualquer que seja a categoria que a gente queira usar para designar relações entre povos e territórios, precisa necessariamente passar pela tradução. Então, eu coloquei algumas citações aí que permitem que a gente vá um pouco por esse caminho. A primeira é: não pode haver solidariedade sem tradução. A segunda, o transnacionalismo só é possível através da tradução. E a última é de um artigo muito recente, que saiu no começo desse ano, do Mahmoud Atiliani, que diz: é hoje de conhecimento geral que tradutores podem estar envolvidos em mudanças sociais. Então, o meu foco, ao fazer essa apresentação, é tentar levar quem ainda não pensou sobre esse assunto a pensar sobre a importância da tradução para as lutas internacionais num contexto de mundialização do capital, num contexto de globalização e etc. Bom, o meu foco vai ser aqui no Brasil e tentar pensar que lugar ocupam as produções árabes e sobre o mundo árabe no Brasil. Antes de tudo, vou contextualizar aqui para vocês. Hoje, na verdade, já há cerca de 20 anos, conforme os dados que a gente tem registrados no site da Câmara Brasileira do Livro, hoje cerca de 40% de tudo que é publicado no Brasil é tradução. Isso é um número muito, muito grande, sobretudo se a gente considerar que a maior parte do que movimenta o mercado editorial brasileiro são livros didáticos, é o setor de didáticos. Então, uma vez tirando os didáticos, que raramente são livros traduzidos, porque são produzidos para a educação nacional, a gente vai ter uma porcentagem altíssima, que essas pesquisas tanto a da FIP quanto a da Nielsen, não tiraram os didáticos, mas se a gente tirar os didáticos e daí passar tudo, a computar tudo que é traduzido, talvez essa porcentagem seja bem maior. De toda forma, a gente tem uma importância enorme num país de capitalismo periférico como o nosso, com uma história colonizada, e a nossa relação com o saber estrangeiro é muito profunda. Isso está, até aqui, registrado em números objetivos, né? A gente consegue ver isso mais do que só intuitivamente ou analisando qualitativamente produções. Bom, desses 40%, mais ou menos 60% vem do inglês, né? Então, o que é bem chocante. Embora a gente saiba, basta ir em qualquer livraria ou biblioteca, a gente vai concluir isso, mas esses dados eles impactam de alguma maneira ainda assim.
Em contrapartida, se a gente for observar países de capitalismo central, como a Espanha, a Inglaterra ou os Estados Unidos, os números são o oposto. Né? Especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, só entre 1% e 2% do que é publicado como tradução no país. Então, pensa assim, nos Estados Unidos e Inglaterra, 3% do que circula no mercado editorial deles é tradução. Desses 3%, 1% vem dos países periféricos, que eu estou chamando aí, né, de países periféricos. É muito chocante. Então, isso permite que a gente pense como é que se constrói globalmente os saberes. Né? Então, a gente está vendo claramente que há uma troca desigual de saber que se dá materialmente via fluxos de tradução. Bom, e eu fui avaliar isso um pouco, como é que acontecia no mercado editorial nacional. É uma pesquisa... Eu vou apresentar dados basicamente quantitativos. Em algum momento eu devo ter posto algum slide para a gente fazer alguma análise qualitativa, mas basicamente eu vou apresentar os resultados quantitativos de 2 amostragens. A primeira amostragem é composta por editoras que eu chamei aqui de grandes editoras, mas que também é uma categorização que a gente poderia discutir num outro momento, o que é grande, o que é pequeno, o que é médio, o que é independente, o que não é, enfim. Foram 11 editoras. E a amostra 2 são editoras que fizeram parte, são editoras independentes, que fizeram parte de 2 feiras, a Flipei e a Feira Subterrânea, que eu imagino que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar, de uma ou de outra, então não vou perder muitos segundos aqui para explicá-las. Então, ao todo, são aí 34 editoras. Né? Imagino que vocês conheçam a grande maioria delas. Eu estudei, dividi em algumas categorias o estudo. Né? Então, tem uma parte do estudo que considera obras de poesia. Não vou ficar discutindo aqui muito os gêneros textuais, como é que se define obra poética, como é que se define romance, novela, ensaio. Esse não é o foco, mas, basicamente, aqui a gente vai usar essas categorias. Então, foram obras poéticas, foram obras em prosa, romance, novelas, contos, e obras de humanidades, que vai envolver economia, geografia, todas as ciências sociais, estudos literários, estudos culturais, etc., um grande rótulo aí. Então, basicamente, a gente consegue observar que a quantidade de... Ao contrário, o Matheus estava comentando, por exemplo, do quanto a poesia é um gênero textual fundamental, inclusive não só qualitativamente, mas quantitativamente no mundo árabe. No Brasil, a gente vê que ele corresponde a mais ou menos 10% de tudo que se publica de literatura, só 10% é poesia, tanto nacional quanto internacional. Vocês conseguem ver aí pela proporção entre romances e obras poéticas. A gente vê que são as editoras independentes que vão tender a publicar obras de ciências humanas, porque a gente vê que são muito mais editoras independentes, ao passo que, do outro lado, são só 11. Né? Então, comparando os números, a gente vê que as editoras independentes estão muito mais focadas em publicar obras de humanidades do que essas grandes editoras que têm ampla circulação no território nacional. Eu ia comparar as 3 categorias, mas eu resolvi fazer comentários só sobre as que estão em vermelho. Então, vou fazer comparações sobre poesia e depois fazer comentários sobre obras de humanidades. Esses daqui são resultados de um artigo que eu já publiquei em 2022, mas que mostra, com relação às grandes editoras, da onde vem essas obras de poesia. Então, a gente vê que 62% vem da Europa, 20% dos Estados Unidos. Eu coloquei a América. Vocês vão poder também questionar as categorias que eu usei, categorias geopolíticas que vão misturando várias coisas, mas, bom, todas vêm dos Estados Unidos. Então, 20% de toda a poesia que a gente lê no Brasil vem dos Estados Unidos, segundo esse recorte, essa amostragem, que cobre do ano 2000 ao de 2025. Não, nesse caso aqui, de 2000 a 2019, que é o artigo de 2022. E aí a gente vai vendo, né? Nesse contexto, eu não estava estudando especificamente obras árabes, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, o que vinha da Ásia e África não somava 4%, o que vem da América Latina,
12%, é uma coisa absurda. Então, a gente consegue ver que, basicamente, aquilo que circula entre nós de conhecimento literário sobre poesia vem aí da Europa e Estados Unidos. E que, o que para mim também é bastante chocante, é observar que só 14,8% dessas obras poéticas são de autoras mulheres. Mais um questionamento que vocês podem me fazer, mas como que você sabe? É uma designação arbitrária que eu fiz observando nomes e fotos. Então, é uma questão metodológica que exige uma outra metodologia complementar que possa se valer da autodesignação. Não é o caso aqui. Aqui eu trabalhei com uma categoria binária mesmo, mas é só para a gente ter uma ideia de como a coisa funciona. Aqui, se a gente for ver as línguas, os idiomas, fonte dessas obras poéticas, né, dessas grandes editoras, a gente está vendo lá o inglês como principal idioma-fonte, e o árabe aparece ali correspondendo a só 2 de 115 dessas obras poéticas traduzidas por essas grandes editoras. Aqui a gente está no recorte daquelas grandes editoras, que eu vou lembrar vocês quais são, que são as que estão do lado esquerdo da amostra ali, do slide. Você quer tirar a foto? Bom, aqui vem a amostragem, a segunda amostragem, então, envolvendo as editoras da Flipei e da Feira Subterrânea, ainda com relação à poesia. Nesse caso, a gente tem 67 obras catalogadas e não 115, o que também mostra mais interesse em publicar poesia por essas editoras, né, proporcionalmente. Os números não se alteram muito, a gente consegue ver que aí a coisa continua mais ou menos a mesma, mesmo no cenário independente. E aqui a gente está falando de editoras que majoritariamente se situam, se posicionam publicamente no campo ou no espectro político da esquerda. Mas a gente vai ver que, mesmo assim, as publicações não refletem um posicionamento crítico com relação aos fluxos de conhecimento literário e epistemológicos globais. Então, a gente está vendo um resultado bem semelhante ao anterior. Com a diferença que aqui a gente tem 28% de obras poéticas escritas por mulheres. Talvez a questão que mais, politicamente, mais afete quem edita nessas editoras é a questão de gênero, mas as viagens globais de conhecimentos não entram em questão. Aqui eu selecionei especificamente as obras de poesia, coloquei algumas em destaque, 2 são traduzidas pelo Michel, que está aqui, o professor Michel Sleiman. São pouquíssimas, todas foram publicadas pela Tabla, com exceção do primeiro livro, que foi publicado pela Sob Influência, e que eu recomendo muitíssimo a leitura. Mas a gente vê aí o quão pouca é a publicação de poesia árabe no Brasil. O Gaza, Terra da Poesia, que é um livro incrível também. A Maria Carolina Gonçalves também participou da tradução, junto com o Michel, junto com outros, com a Safa e outras pessoas aqui da USP. Mas, então, são poucas. E no Gaza, Terra da Poesia, a gente tem ali metade das autoras que são mulheres, acho que até um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de mulheres, eu não fiz a conta certinha, mas todos os outros, no caso da Inanna também, que é em Eduana, mas a maior parte vai ser sempre a poesia árabe escrita por homens, e por causa disso eu venho traduzindo uma poeta libanesa, que depois eu vou compartilhar com vocês, para tentar inserir um pouco da poesia escrita por mulheres também no Brasil. Quando a gente olha... Então, até aqui a gente estava falando de poesia, que é um gênero textual que permite que a gente faça muitas análises. Eu vou pular, em vez de passar pelo romance, eu vou pular já para o final, que é para a gente analisar um pouco as obras de humanidades que foram publicadas por essas editoras da Flipei e da Feira Subterrânea. Essa é uma foto que eu tirei lá no Armazém do Campo, num evento que teve do Dia da Terra Palestina, que foi dia 29 de março, esse evento. Aí estão todos os livros que estavam expostos, das editoras que estão listadas aí, de autoras e autores árabes, ou sobre
o mundo árabe, estavam nessa mesa. Pouquíssimo, né? Convenhamos. Então, sendo que vários deles estão duplicados. O livro do Pape, 10 mitos sobre Israel está duplicado, outros estão... Né? Então, a gente vê que são poucos, são bem poucos. E a maior parte deles, se a gente olha as datas de publicação, que eu não pus aí, vem sendo publicada depois do 7 de outubro. Quando a gente olha as obras de humanidades publicadas por essas editoras, que estão nesse amplo espectro ideológico-político da esquerda, a gente vê que 17%, daí são 760 obras que eu cataloguei, sempre nesse esquema aqui, nessa tabela que vai sendo preenchida com informações do ano de publicação, o idioma-fonte, quem traduziu, papapá. Então, o que a gente vê nesse recorte das editoras independentes da esquerda é que ainda 17,5% são obras dos Estados Unidos, estão colonizando efetivamente ainda o nosso saber está lá, os Estados Unidos. O inglês é o idioma-fonte de quase 36% de todas as obras. Se a gente considerar a quantidade de idiomas falados no planeta e pensar que 36% vem tudo do inglês, a gente chega a conclusões próprias. E a gente tem também ainda aqui, no contexto das obras de humanidades, só 20% das obras sendo de autoria de mulheres. Então, também é um número muito gritante, né? Então, eu queria, com isso, levar vocês a justamente pensar como é que os fluxos de tradução são capazes de intervir naquilo que a gente pensa e conhece aqui e agora. E o que não chega até nós, como é que isso também determina o que a gente pensa. Né? Se a gente não tem acesso a muitas coisas, isso diz muito também sobre aquilo que a gente vai pensar. Então, essa é uma tese para a elaboração de políticas para tradução e edição no Brasil. E aqui tem uma lista qualitativa, para vocês verem mais ou menos o que aparece aí, mas não vamos discutir muito. O Rancière aparece ali bastante. Mas, enfim, acho que a ideia era um pouco levantar essa questão e que cada uma aí conclua por si só. É isso. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Muito interessante escutar vocês todos. Esse é o seu celular, né? Seu? Bom, eu tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer para essa mesa, mas eu acho que a gente pode primeiro abrir para os participantes. Eu não sei se alguém aqui tem... Não. Lista de presença... Essa aí. Aqui? Essa. A apresentação. Não, aqui. Diálogos. Tá. Não. Tá. Aqui? Não. Agora tu tá pescando. Tem tanta coisa aí. É aqui? Essa aí. Põe numa maior. Aí. Foi, Carol? Foi? Foi. Tá, bom. Tem uma série de perguntas que eu queria fazer para a mesa, então, mas eu acho que a gente pode abrir para as perguntas e depois, se der tempo, eu faço os meus questionamentos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Tá. Isso, eu tenho uma pergunta para a Amina. Isso, eu gostei muito da sua apresentação, mas... Assim, que você mencionou o alinhamento da política externa brasileira, e aí eu tenho um probleminha com as datas que você deu, assim, que acho que você falou 77? Qual foi a 47? É isso. E aí a minha dúvida é mais em pensar, assim, que falando sobre o Oswaldo Aranha, é interessante pensar na atuação dele anterior ao governo Dutra também, né? Porque ele foi chanceler durante o governo Vargas, ele era diplomata antes disso. Então, seria interessante para o seu recorte da análise dele de você retroceder um pouco
para pesquisar se ele já tinha contatos com organizações sionistas ou com organizações árabes antes até do processo da ONU, né, que ele participou ativamente nessa época em que ele era chanceler de Vargas, né? E se é possível você ter um acesso, que você falou dos problemas dos arquivos, ao acervo pessoal dele, né? Se isso é uma possibilidade para você, porque pode ser que ajude, né? Se você achar cartas dele, mais escritos dele, já que tem essa impossibilidade do acervo do Itamaraty no momento e o CEPEDOC é outra questão. É isso. Deixa eu emendar uma... Porque a gente já... Então, assim, eu queria depois... se você puder responder a pergunta dele, eu queria depois pedir para você e a Clara, se vocês podem comentar um pouco sobre como vocês acham que essa leitura, no seu caso, né, a leitura histórica, reverbera hoje. Né? Se você chegou a pensar sobre isso, né? Como que isso resvala hoje na leitura que hoje a gente tem sobre essa questão. Para Maria Tereza, achei muito legal o seu trabalho, fascinante, tem a ver com o que eu estou trabalhando, mas eu queria só saber, quando você falou das poucas traduções, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas eu não sei se você considerou metodologicamente essa questão que, por exemplo, o próprio Said escreveu em inglês, né? Então também digamos, não há necessidade, né? A falta de necessidade, porque muitos desses autores, até pela força do colonialismo e tal, escrevem em inglês ou francês, ou Amin Maalouf, assim, os nomes que me vieram à cabeça, né? Então, eu não sei se em algum momento, essa é a minha pergunta, se você considerou essa... enfim. Obrigada. Talvez a gente possa responder as duas, e aí a gente parte para o próximo bloco? Acho que talvez seja mais, porque eu também tenho uma pergunta para a Maria Tereza. Obrigada pela pergunta, Gabriel. No começo da pesquisa, quer dizer, ela ainda está bem no começo, né? Mas quando eu estava elaborando o projeto, ele pegava desde 1930 até 49, só que a gente achou que era muito amplo. Então, eu não descarto pegar o período anterior, inclusive na biografia do Oswaldo, eu acho que vai ter todo esse percurso, né? Aquela da FUNAG e outras que eu vou encontrar. E em relação ao acervo, sim, a minha pesquisa prévia foi no CEPEDOC Rio. Eu peguei no arquivo Oswaldo Aranha mesmo. Então, esse documento que eu mostrei como exemplo foi justamente nessa pasta. E aí, como eu só tinha 3 dias, né, e foi antes mesmo de ingressar no programa, eu delimitei 47, só 1947. Então, eu encontrei alguns documentos, e esses documentos vão ser... eu vou me debruçar sobre eles mais detidamente no segundo semestre da pesquisa. Em relação à sua colocação, sim, na verdade, desde que eu ingressei no programa, antes de elaborar qual seria a pesquisa, eu pensei nisso, né, como reverbera hoje. Porque, para mim, a questão palestina, ela, não só para mim, né, isso é evidente, ela não está resolvida, não foi resolvida, é um problema que foi criado e a gente segue arrastando, né, com alguma ajuda humanitária, alguma sensibilidade, mas sem resolução efetiva do fato. E estando aqui no Brasil, eu percebo que muitas vezes tem um distanciamento. Hoje, nem tanto depois do 7 de outubro, mas, né, assim, mas por que a gente está falando disso? Né, se tem tanto problema acontecendo no país... Mas, de fato, a gente teve uma agência, né? Teve uma agência de um brasileiro, ele que foi o presidente da Assembleia. Então, nesse sentido, foi, inclusive, para responder isso, né? Para responder qual a reverberação hoje. Porque precisa ser tocado nesse assunto, que eu acho que a questão palestina ela é chave para resolver um monte de outras mazelas que estão no mundo contemporâneo, né? É isso. Então, e Clara agora, né? Você quer responder? Então, oi. Obrigada pela pergunta, pela colocação. Eu acho que a gente passou, vou falar um século, mas talvez mais de um século, né, por um processo de apagamento do que estava acontecendo na Palestina, ao ponto de que
diversas pessoas sequer sabiam da existência da Palestina. E desse apagamento, dessa inexistência ficcionalizada, gera hoje uma certa timidez para ser generosa, quando não generosa, uma série de estigmas que, por exemplo, a gente tem o estigma do terrorista, que foi muito bem criado, muito bem engendrado e que ainda persiste, né? E que a gente precisa conversar sobre isso para ir desestigmatizando. Desculpa aí então, assim, o que eu vejo e que consigo perceber na história é justamente uma resistência que tenta se utilizar de diversas armas, atualmente a principal delas do povo palestino, muito é a mídia, porque se a gente pensa que a gente entra no YouTube ou no nosso Instagram e a gente segue pessoas palestinos que estão lá em Gaza, estão filmando o que está acontecendo na frente de destroços atrás. Essas pessoas estão se arriscando traduzindo para o inglês, para que o mundo consiga ter acesso ao que está acontecendo. E diversas pessoas, se ninguém, não sei, assim, talvez muitas pessoas tenham passado por isso, pessoas que falam mais sobre a causa, acredito que a maioria já tenha escutado de pessoas, de amigos, de familiares, de que, nossa, você está falando demais sobre a Palestina, você já está enchendo o saco, desculpa o termo, né? Mas a gente escuta isso. Então, se a gente, que na nossa pequenez, se a gente escuta isso, imagine, as coisas vão criando outras proporções. Pensar que, há pouco tempo, nesse último mês, 3 professores, né, que estão ali à frente, né, da causa palestina, foram atacados, perseguidos, né? Diversas cartas de mobilização, de apoio, foram redigidas para que a gente pudesse esclarecer também o que estava acontecendo, porque esses professores estavam sendo chamados de antissemitas, né? O professor Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Arlene Clemens, nossa orientadora, minha e da Amina, também muito perseguida. Então, assim, o que a gente vê desse apagamento é o horror que acontece hoje e segue ocorrendo, mesmo com todos os tratados, todos os acordos, com muitas aspas, que a gente tem acesso, né? É isso. Tá, esqueci seu nome. Fernanda. Sim, a pergunta que você me fez, tudo isso foi levado em conta, tanto que na catalogação, primeiro, onde aparece o território de origem, eu coloco o território onde a pessoa está, ou da onde aquela obra foi publicada, e o território onde aquela pessoa nasceu, ou de origem dela. Então, isso eu não entrei nisso agora, porque seriam outras questões para a gente lidar, mas sim, isso está registrado. A maior parte dos idiomas intermediários acabam sendo o inglês em primeiro lugar, depois o francês e o espanhol, né, que são as segundas línguas, digamos assim. Isso vai acontecer em vários casos, mas também acontece bastante de ter tradução indireta, que são traduções que, por serem de idiomas, principalmente de 20 anos atrás, assim, para trás, de 20 anos para frente, menos, mas a gente vê muitas línguas intermediárias aí para tradução, mas sim, isso foi pensado e tem análises a respeito. Só uma observaçãozinha para o Matheus, que você está pesquisando essa literatura traduzida, enfim, né? Você falou do Benoit del Picchia, né? E você levantou essa questão de porquê, né, que somente, digamos assim, modernistas, entre aspas, arrependidos, né, que foram traduzidos, né? Eu teria uma sugestão para você que eu acho que é meio óbvia, que, na verdade, o viés, do ponto de vista não só político, mas principalmente artístico, era muito conservador. Então, não teria como pensá-los traduzindo, por exemplo, as Memórias Sentimentais de João Miramar, entendeu? Simplesmente não aconteceria. E quanto ao Menotti, tem mais um livro dele que foi traduzido. Se chama A Revolução Paulista. Nós temos esse livro aqui. Ele foi traduzido em... Sim, foi a parte, mas acho que certamente por pessoas ligadas à revista, né?
Enfim, nós temos o livro aqui, não sei se você chegou a ver. Sim, nós temos mais de um exemplar. Esse é a Revolução, a Thawra al-Baulisteia, né? E, enfim, acho que talvez te interesse, tá? Mas eu acho que é essa questão que você vai ter que lidar, né? Quer dizer, o conservadorismo artístico, não só literário, mas artístico desse grupo, né? Por mais que eles fossem, que algum ou outro fosse de esquerda ou fosse anticolonial, né? Porque, de fato, a pergunta que você faz é pertinente. Afinal de contas, né? Como é que pessoas envolvidas em luta anticolonial, elas, ao mesmo tempo, têm uma postura conservadora? Eu acho que a resposta está ligada justamente ao conservadorismo artístico. Tá bom? Então é isso. Deixa eu emendar uma pergunta para o Matheus, então, aproveitando o comentário do professor Mamed, é se você encontrou referências explícitas na Liga, na revista da Liga Andaluza, sobre os autores modernistas, assim. Tem ensaios explícitos que digam a gente acha isso, a gente... Não? Então, só um comentário para o professor Mamed, que eu acho curioso, porque, de fato, ao passo em que realmente não tem essa... eles são muito conservadores, na revista da Liga eles têm um interesse muito grande pela literatura produzida no norte, por árabes, no Mahjar do Norte. Então o Gibran, ele é muito bem visto, e o Gibran ele não é que seja um modernista, né? Não é, mas ainda assim é mais uma camada de contradição, eu acho, sabe? Porque lá eles se interessam, pelos autores árabes do norte, eles têm um grande apreço. A Liga tem muitos e muitos e muitos artigos sobre isso. Mas enfim, é mais uma camada de contradição. E sobre a pergunta da Cris, se eu encontrei, não encontrei nada. Não aparece um nome de autores modernistas, não aparece nada. O que aparece, às vezes, são alguns textos enfim, a gente poderia considerar de teoria literária, falando sobre esse embate entre a tradição e a modernidade. Isso aparece em alguns textos, mas sem citar explicitamente qualquer autor. Então, é um debate muito mais teórico entre a tradição e a modernidade, como a modernidade sempre acaba num tipo de bagunça. Tem um texto, não me lembro quem é o autor, mas tem isso, de uma defesa muito ferrenha da tradição, da forma canônica, enfim, da estrutura clássica do árabe, da literatura, da tradição. Mas citação a autores modernistas não tem, simplesmente não tem. Gente, infelizmente a gente tem que acabar. Eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas então acho que a gente tem que encerrar. Obrigada por essa, enfim, rica discussão. É super interessante ver as pontes, né, entre diferentes assuntos, né? Então, a repercussão do trabalho do Edward, né, assim, você vê um trabalho super bem elaborado e como são as respostas, né, como são chocantes, né? E como isso pode ter a ver com a circulação de saberes, né, que a Maria Tereza estava comentando. Então, muito rico, infelizmente a gente tem que terminar. Obrigada a todos.